A Polícia Federal prendeu o influenciador digital Buzeira, que tem mais de 15 milhões de seguidores em redes sociais, durante uma operação contra a lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas. Buzeira, que fez arrastão no seu casamento, também já deu colar milionário para o jogador Neymar. O que foi isso que eu acabei de ler? Vamos saber com a nossa Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Daiane, eu tenho tantas perguntas, mas vamos começar aí pelas informações, né? Operação contra a lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas e um influenciador com 15 milhões de seguidores preso. Exatamente, Ana. É isso mesmo, foi uma salada mista que aconteceu e com os requintes, assim, brutais. E eu estou falando muito sério, porque essa operação da Polícia Federal visa combater aí o crime organizado, lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas em 4 estados. E uma das pessoas presas foi esse influenciador, que é o Buzeira. Só que esse Buzeira pode parecer muito irrelevante no nosso dia a dia, mas é uma pessoa com mais de 15 milhões de seguidores em redes sociais. O nome dele é Bruno Alexander Souza Silva. Buzeira. Ele é muito conhecido pelos jovens porque ele anunciava apostas esportivas, apostas eletrônicas, inclusive a investigação aponta que a lavagem de dinheiro, o dinheiro do esquema, pode ter sido direcionado para o setor de apostas eletrônicas, as chamadas bets. Por isso, inclusive, a Justiça solicitou como uma das medidas o bloqueio de bens, avaliado aí no valor aproximadamente de 630 milhões desses que estariam sendo investigados e seriam envolvidos. O Buzeira, mais uma vez, ele tem destaque pelos 15 milhões de seguidores, não é pouca coisa, e ele ganhou notoriedade nas redes sociais a partir de rifas, sorteios de carros, artigos de luxo e até ações promocionais. E sim, tem uma ligação aí com gente muito importante, como o jogador Neymar e vários outros artistas. Alguns, inclusive, estiveram no casamento do Buzeira, que foi um verdadeiro arrastão, e eu não estou brincando no termo. Vou te pedir, Ana, para chamar a matéria, seríssimo, Ana, se eu olhar, foi exatamente isso. Vou te pedir para trazer a matéria que fala sobre essa prisão, uma operação enorme da Polícia Federal em 4 estados, e esse jovem foi preso, inclusive, com muitas armas dentro de casa. Por favor. Vamos lá. Aqui que eu estou na aba errada. Bora. Agora sim. A Polícia Federal faz agora de manhã uma operação contra a lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Sabina Simonato, bom dia para você. Um influenciador com mais de 15 milhões de seguidores foi preso. Sim, Mariana, bom dia a você, bom dia a todos. É Bruno Alexander Souza Silva. Ele é conhecido como Buzeira. Foi preso na cidade de Igaratá, localizada no Vale do Paraíba. Quem está na sede da Polícia Federal aqui em São Paulo é a Lorena Vale. Eu pensei que era só para mim, Ana. Perdão. Pô, vamos lá de novo, desculpa, gente. A Polícia Federal faz agora de manhã uma operação contra a lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Sabina Simonato, bom dia para você. Um influenciador com mais de 15 milhões de seguidores foi preso. Sim, Mariana, bom dia a você, bom dia a todos. É Bruno Alexander Souza Silva. Ele é conhecido como Buzeira. Foi preso na cidade de Igaratá, localizada no Vale do Paraíba. Quem está na sede da Polícia Federal aqui em São Paulo é a Lorena Vale, já no telão, traz os detalhes para a gente. Lorena, o que a polícia diz sobre a prisão desse influenciador? Bom dia. Bom dia, Sabina. Bom dia para todos. Pois é, segundo a Polícia Federal, as investigações apontaram que Buzeira recebia dinheiro de uma Bet, uma empresa de apostas eletrônicas envolvida aí nesse crime, envolvida nesse esquema. Buzeira é um influenciador digital brasileiro conhecido por rifas de carros de luxo, um estilo de vida aí de alto padrão, com ostentação de joias e festas. Ele já tinha envolvimento em outras investigações policiais sobre a legalidade das ações e desvio de dinheiro. A operação de hoje, então, cumpre outros 10 mandados de prisão, além de Buzeira, e 19 de busca e apreensão em cidades aqui de São Paulo e também em Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Foram apreendidos, então, nessa operação, carros de luxo.
Desculpa, eu vou interromper aqui que eu não vou conseguir voltar depois, mas isso aí é um crime contra a estética. Mas vamos Luxo e também uma quantia em dólares. O objetivo, então, dessa operação é desarticular o esquema de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas e tem o apoio da Polícia Criminal Federal da Alemanha, porque um dos presos está lá. E ainda segundo a polícia, o grupo usava criptomoedas, remessas internacionais e estrutura do setor de apostas eletrônicas. Sabina. As criptomoedas e apostas, hein? Quem diria que o crime organizado estava envolvido com isso? Mas diga, Dai. Pois é, Ana, exatamente isso. E a gente precisa entender que essas ações da Polícia Federal estão indo atrás de criptomoedas, de bets, inclusive o nome da operação é a Operação Narcobet, que é envolvimento, de acordo com a Polícia Federal, do narcotráfico e das bets. Então, tráfico internacional de drogas, gente, é muita coisa que está envolvida. E aí, Ana, eu vou te pedir para mostrar um vídeo, inclusive, que é da Metrópolis, explicando aí que das pessoas próximas ao Buzeiro, não estou dizendo que seja amigo, mas uma pessoa que tem aí que conheceu o Buzeiro e que ganhou um presente de nada mais, nada menos do que R$2 milhões, foi o Neymar. Vamos assistir? Sim, Ana, continua um crime contra a estética, porque esse colar é ridículo, desculpa. Buzeira, influencer preso pela PF, deu colar de R$2 milhões a Neymar. Eu sempre falo que eu adoro trabalhar aqui no Metrópolis, porque todas essas pessoas que eu desconheço o nome, como por exemplo Buzeira, eu fico conhecendo aqui, as pessoas me ensinam. Um influencer, pelo visto então, que foi preso pela Polícia Federal e que havia dado esse colar nessa bagatela de R$2 milhões a Neymar. Então a matéria diz o seguinte: preso pela PF, Bruno Alexander Souza Silva, mais conhecido como Buzeira, coleciona polêmicas nas redes sociais. Dentre elas, um presente luxuoso que é escolar, avaliado aí em R$2 milhões. Durante o Cruzeiro Ney, em alto mar, em dezembro de 2023, ele presenteou o jogador de futebol com essa joia. Ele disse o seguinte: foi nessa hora que eu resolvi presentear um cara que é a minha maior referência. Dei minha corrente em forma de medalha. Vamos lá para a operação da PF. A Polícia Federal deflagrou nessa terça a operação. Pronto, que aí ele vai voltar a falar sobre a operação, vou voltar a repetir, uma operação extremamente séria. Uma das pessoas que também foi presa foi o empresário Roberto Morgado. Ele ficou conhecido por sortear um carro em uma festa da empresa e depois tomou o carro da funcionária. Vocês lembram desse caso? Então, Rodrigo Morgado, ele também uma das pessoas que foram presas nesse mesmo esquema, de acordo com a Polícia Federal, gente. Quem está sendo investigado, quem está apontando que existe um esquema é a Polícia Federal. E aí eu vou te pedir, Ana, para mostrar quem é o Buzeira, porque o Buzeira tem coisas assim fantásticas na relação dele com a vida. Uma delas é isso aí: ele fez um casamento milionário, mas ele resolveu que ele iria tomar, e foi tomar mesmo, não estou brincando, os itens dos convidados durante a festa. Aquele negócio de passar a gravata, e cada um oferta o que quer. No caso dele não foi oferta, não. Vamos ver o que ele fez, Ana? Eu não estou acreditando. É genial e completamente absurdo ao mesmo tempo. Casamento do Buzeira. Hoje vamos falar do casamento luxuoso de Buzeira e Hillary, onde o influenciador gastou nada menos que R$10 milhões. Mas calma que a história não para por aí. O noivo foi acusado de roubar os próprios convidados. Isso mesmo, gente. A web tá em choque. Após uma linda cerimônia durante a festa, Buzeira decidiu fazer a famosa brincadeira de passar a gravata. Mas ao invés de pegar grana ou presentes normais, ele foi lá e pegou itens de luxo dos convidados. Gente, teve convidado que ficou tão chateado que abandonou a festa. Entre os itens que ele pegou estavam correntes, Rolex e várias outras coisas caríssimas. E olha só, teve convidado que perdeu um relógio avaliado em R$250 mil. Ítalo Santos ficou chocado e ainda comentou: assim é fácil fazer festa. Gasta e depois recupera. Brincadeira sem graça mesmo. E não parou por aí. Cris Dias, super preocupado para não perder um relógio de R$1 milhão, deu até seu sapato caríssimo e um óculos exclusivo. E teve também o Mal, que perdeu um relógio que ganhou da esposa no casamento. Ele ficou furioso e foi embora da festa junto com a galera. A web não perdoou e já está chamando isso de roubo. Enquanto isso,
Buzeira tá ostentando os itens que pegou como se nada tivesse acontecido. Gente, eu já acho esse negócio da gravata tá uma coisa tão desagradável agora. Isso aí chegou no patamar. É surreal. A gente está falando de mais de 26 relógios de marca de luxo, inclusive Rolex. A gente está falando de anéis, pulseiras de ouro com diamantes. Tinha um relógio também com cravejado de diamantes ao redor, assim, presentes, cordões avaliados em até R$500 mil, gente. A gente está falando de muita coisa que esse jovem aí, esse Buzeira, sequestrou dos amigos. Eu não estou brincando quando eu falo com esse sequestro, porque depois ele publicou stories como se nada tivesse acontecido, dizendo que foi uma brincadeira, que logicamente as pessoas contribuíram, mas não foi isso que aconteceu de acordo com essas pessoas, tá? As pessoas reclamaram, não disseram que contribuíram. Teve, inclusive, a gente viu aí na imagem, o Ítalo Santos, aquele lá acusado de adultização e de ter uma casa, que está preso. Então, o Ítalo estava nessa festa e ele não quis ceder os seus bens, seus produtos, se escondeu no banheiro, é nesse nível. E eu acho que todos nós somos muito solidários aqui, na jornalista da Metrópolis, porque são pessoas que elas existem e ainda que tem alguns seguidores que ninguém, né, que seja robôs ali, que sejam comprados, mas essas pessoas, elas infelizmente ainda influenciam muita gente. E elas têm conexões com muitas outras pessoas. E é assustador como isso vai chegando na nossa juventude, tá, Ana? Até porque um desses rapazes aí, que estava nesse aniversário, é o MC Rian, de São Paulo. E o MC Rian, ele tem um cachê ali que no ano passado, eu vou te pedir para trazer uma postagem do Instagram, o cachê deles, de acordo com esse Instagram, estava avaliado aí cerca de R$300 mil, isso no ano passado, 2024. O MC Rian, o Buzeira queria alguma coisa dele, e aí no final eles fecharam um show do MC Rian. Eu não sei se o MC Rian já foi desse show para ele, mas é isso aí, é um show que está avaliado em cerca de R$300 mil, pelo menos é isso que traz essa informação do ano passado. Então, assim, é muita coisa. E aí eu vou te pedir, Ana, só para trazer um último depoimento, para a gente entender esse arrastão que aconteceu nesse casamento desta pessoa que agora está sendo aí acusada de narcotráfico, está participando de uma organização do crime organizado e de lavagem de dinheiro através de jogos de azar, nesse caso, os bets. Por gentileza, Ana. Aqui mandando para mim, pô, o Buzeira levou seu tênis e tal. Galera, não foi meu tênis, eu fui embora antes. Ele levou o do Cris, porque o Cris estava igual o meu. O meu tá comigo, hein? Graças a Deus. Fui embora antes da gravata do Buzeira, graças a Deus. Tchau, Buzeira, obrigado. Pessoal aqui. É isso, Ana, é isso, viu? As pessoas comentando o arrastão, isso foi assunto nas redes sociais durante umas 2 semanas, o questionamento sobre certo, errado, se era marketing, se não era marketing. Só sei que até hoje as pessoas que tiveram seus pertences levados não resgataram, então, pelo menos a maioria, então tem algo muito errado. Então, assim, Ana, eu acho que o mínimo que a gente vai identificar e aí começar a questionar é isso. Quando uma pessoa ela começa a sortear carros, fazer muitas rifas, doar, né, distribuir muito dinheiro, eu estava vendo aqui, né, comentaram no começo que a gente falou que teria esse corte, o valor que o Buzeira teria dado para a Arena do Corinthians, mais de R$200 mil que teria sido entregue aí para a Arena Corinthians, e é isso, muito dinheiro que ninguém sabe exatamente de onde sai. É interessante que haja esse questionamento, e nesse caso a Polícia Federal foi lá, identificou, e juntamente com a Polícia Criminal Federal da Alemanha, essa operação aconteceu em 4 estados e também na Alemanha, que é a Operação Narco-Betis, para tentar identificar e desmantelar essa organização. Um absurdo, né, Ana? Dai, nós temos pouco tempo aqui, então vou comentar só 2 coisinhas bem rapidinho. A primeira é o espanto que bate em todo mundo ao ouvir aí, o influencer Buzeira com 15 milhões de seguidores.
E a gente aqui na nossa bolha fala, ó, nunca ouvi falar, como assim, né? Existe todo um mercado, e não apenas um mercado no seu sentido econômico, mas um mercado no sentido também da influência, né, e cultural nesse sentido, que a gente muitas vezes desconhece e que tem uma baita de uma influência, né, nas pessoas, especialmente as mais jovens, enfim. E é interessante que a gente preste atenção também, porque com 15 milhões de seguidores, certamente o Buzeira tem uma influência na sociedade. Né? E que influência é essa? O que está acontecendo aí? Né? Quem está, né, seguindo e... Desculpa, gente, estou gripadíssima. Quem está seguindo e quem está levando as ideias dele a sério, né? E a segunda coisa é sobre um comentário que vocês estavam... Eu vou trazer um comentário que vocês estavam fazendo nos bastidores aqui antes da gente entrar. Alguém falou alguma coisa como uma hora a gente vai descobrir aí que as facções e o crime organizado tá todo com influencers. Não me espantaria, porque o crime organizado sabe muito bem identificar atividades onde é fácil de mover grandes quantidades de dinheiro sem muita fiscalização e onde eles possam exercer poder sobre a sociedade. Bom, a profissão de influencer tá muito propícia para isso. E é talvez um dos motivos aí pelo qual tem se falado na regulamentação da profissão de influencer, mas isso fica para um outro corte. Ficamos por aqui, Dai? Vamos lá, chat. A gente volta em instantes para mais assuntos do dia. Beijos. Mais de longe.